Saudações bakhtinianas, gente, boa noite. Estou aqui novamente para conversar com vocês. Desta vez é o primeiro vídeo temático analítico, né, com a proposta do canal, e hoje nós vamos falar sobre o filme Parasita, que está dando muito o que falar pela repercussão toda que houve no Oscar, né? Muitos profissionais de diversas áreas do conhecimento falando, tecendo várias reflexões super interessantes sobre essa temática que ele traz, né? Que nós vamos também falar aqui. E do ponto de vista da linguagem, ele também não poderia ficar de fora, porque é um filme riquíssimo que rende realmente muitas reflexões, né? Então é por isso que ele está aqui, né? Como configurando aqui um papel bem especial no canal, né? Eu gostaria de já colocar um alerta a quem quer acompanhar o canal, que porventura não tenha assistido ainda o filme ou não tem ainda um conhecimento sobre ele, independente dessa repercussão toda, né, que recorra então a esse resumo para poder ficar por dentro do que nós vamos falar aqui, porque no canal nós vamos partir diretamente para as temáticas que interessam aqui, sem fazer resumos, e isso implica também a questão de que vai haver antecipações aí a respeito do filme, então já fica o alerta desde já. Quero aproveitar a oportunidade também para agradecer ao incentivo, ao estímulo de todas as pessoas que se inscreveram no canal, que curtiram, que compartilharam, que deixaram comentários. É muito importante essa ajuda, esse coro de vozes, né, para a gente entrar numa atmosfera já bem bakhtiniana, né, porque é o que nos permite ampliar justamente o discurso aqui, para que ele chegue a cada vez mais pessoas. Então, fica o meu agradecimento e, ao mesmo tempo, o pedido renovado de que quem estiver aqui com a gente hoje e ainda não se inscreveu, se a proposta interessou, se aconteceu uma afinidade, né, se ela se deu, por favor, se inscreva, curta, compartilhe com seus amigos, com seus contatos. Então, gente, para início de conversa, né, é importante ressaltar que a proposta aqui do canal não é discutir a teoria, né, de modo isolado, trazer a teoria bakhtiniana para discuti-la dessa forma, né? Nem é o propósito utilizá-la como uma aplicação, né? O que nós desejamos aqui, eu desejo, é trocar ideias, dialogar a respeito de aspectos que me chamam muito a atenção em determinadas obras, desta vez um filme, né, para discutir aspectos, né, bakhtinianos, da teoria bakhtiniana, preceitos, diretrizes, mas partindo do próprio objeto. Nesse caso, o filme, então, a gente vai estar dialogando aí com as cenas, com análises que eu também já tive acesso e que trago aqui para o diálogo, também fazendo as devidas referências. Aproveito para colocar aqui que as referências em termos de citações que vão ser trazidas, referências a outros canais, eu vou colocar tudo na descrição do vídeo, não se preocupe. Então, dito isso, como a ideia é um diálogo, é uma troca de ideias, o que é importante também já colocar do ponto de vista bakhtiniano é que os aspectos que eu vou trazer, obviamente, são um olhar, uma possível análise de alguns elementos que, longe de qualquer pretensão aqui, é falar que esses elementos, esses aspectos se esgotam no que aqui está sendo dito, né? São algumas particularidades que podem dialogar com tantas outras que já estão em circulação e que podem ainda circular, que é também o intuito deste canal aqui, de a gente cada vez mais refletir e deixar esse conhecimento reverberar, né? É o que a gente deseja,
certo? Então, gente, como um primeiro aspecto a ser colocado neste vídeo, eu gostaria de fazer já uma referência, né, à questão do título do filme. E isso eu falo já fazendo uma referência ao canal do Christian Dunker, que fala sobre a questão do título do ponto de vista da opção do diretor na sua forma singular e não plural. Isso para mim é extremamente relevante do ponto de vista da linguagem, porque o título ele é um aspecto composicional que conversa com a obra, né? E que pensar essas partes é muito importante para a compreensão desse todo que é a obra. E aí nós vamos entrar no campo da arquitetônica, que inclusive é um dos conceitos bakhtinianos muito importantes, mas isso é para depois. Por hora vamos ficar aqui na discussão sobre o título, né? Do ponto de vista da linguagem, esse aspecto merece ser pontuado, ao meu ver. Tá? Por que eu digo isso? Existe uma distinção para Bakhtin, ou seja, para o círculo, que é como nós chamamos também, de uma diferença entre língua e linguagem, que pode ter uma relação aí que é a mesma de equivalência, né, com significação e tema ou sentido, né, o que nos dá uma abertura para pensar a ciência linguística e linguística aplicada. Por que eu estou dizendo isso? Nesse momento a gente está entrando num campo teórico, mas a gente vai estar observando esses aspectos, trazendo justamente a discussão que nos interessa aqui, ou de uma cena, ou de um aspecto, como agora é a questão do título. Só que antes da gente entrar propriamente no título, o que eu quero dizer com essas distinções? Um exemplo bem didático que a gente pode pensar aqui, em termos dos nossos discursos, né? A nossa língua, a nossa linguagem. Por exemplo, a palavra manga. Né? A gente sabe que existem pelo menos duas possibilidades, né? Nós temos a manga fruta, né? Um alimento, e nós temos também a manga como parte da nossa vestimenta. O que vai fazer a gente diferenciar quando num discurso, numa interação, a gente está se referindo a um ou a outro? É justamente o contexto. Então isso quer dizer que uma mesma palavra, né, ela adquire novos sentidos a cada vez que ela é enunciada. Essa mesma palavra ganha outros contornos, ela se flexibiliza, né? Isso quer dizer o quê? Que nós temos duas naturezas aí quando a gente pensa, né, linguagem, a gente pensa na nossa comunicação com as outras pessoas, né? Existe a língua enquanto sistema, essa natureza fixa, né, sempre idêntica, esse aspecto sistema e estrutura, né? E nós temos também um outro aspecto, uma outra natureza que é flexível, que é aberta, que escapa do que a gente possa relacionar ela como um sentido, um significado meramente dicionarizado, né? Então, essa diferença, né, que nos interessa agora aqui para as nossas discussões, né? Então, esses novos sentidos, eles vão se dando nas situações concretas de comunicação, né? O sentido ele não parte apenas do dicionário, da palavra lá que está no dicionário, né? Então, dito isso, eu quero compartilhar com vocês uma reflexão aqui, que é do meu orientador, Adael Sobral, né, que
comunica com o pensamento bakhtiniano, obviamente, em que ele vai falar justamente sobre essa diferença entre significação e tema. Né? Significação e tema, linguagem, portanto. Né? Então, aqui diz o seguinte, né? No livro, eu já vou fazer uma propaganda e já mostro para vocês, só vou aqui colocar primeiro a reflexão dele. Eu indico muito esse livro, ele foi de grande valia no meu período também de mestrado, de doutorado, porque ele de uma forma super didática, ele traduz um pensamento que é super complexo e muitas vezes difícil justamente por essa complexidade, né, de a gente adentrar. Então faço já essa indicação, eu tenho ele aqui, depois deixo ali na descrição, como eu disse, as referências todas. Então, o livro é Do Dialogismo ao Gênero, certo? Então, vamos lá. Entre a página 74 e 76, faço a referência depois direitinho em cada trecho, diz o seguinte: para o círculo, a enunciação envolve tanto o tema como a significação. As formas da língua são o plano da significação, dos significados convencionalmente estabelecidos, fixados, cristalizados. E a interação é o plano dos elementos concretos que surgem do contexto em que essas formas da língua, incluindo palavras, são usadas, o plano do tema. Um pouco mais adiante, significação é, portanto, o conjunto de elementos da língua que são reiteráveis e idênticos, as formas fixadas da língua. É o conjunto de recursos necessários à realização do tema, sendo nessa realização que nasce o sentido. Mas a significação não é suficiente para dar conta do sentido, porque esse sempre nasce em situações concretas nas quais prevalece o tema. A ideia de tema é melhor entendida como um conjunto integrado de elementos únicos que se manifestam na enunciação concreta. Os elementos não reiteráveis e não idênticos da enunciação, tão único quanto ela é, e que geram sentido por serem tomados em seu contexto e em sua situação de produção. É um trecho substancial, mas que vale para ilustrar o que está sendo colocado aqui, e é um preceito importante para o que vai vir a seguir aqui em termos de discussão para a gente. Isso quer dizer, então, e aí nós vamos entrar numa outra concepção, um pilar da teoria bakhtiniana, que é o valor. Né? Nenhuma palavra é neutra. Todas carregam uma carga axiológica, uma ideologia, né? Um juízo de valor. Então não existem palavras neutras, nada é neutro. Né? E aí, isso quer dizer justamente a valorização que o círculo dá para a noção de que o que é dito, para quem é dito, em que contexto, vai influenciar muito as relações, a apreensão, a recepção desse discurso, né, nos diversos contextos em que um determinado enunciado circula e se dá. Né? Então, é importante também essa noção de que, o lembrete, né, de que, como é dito aqui, Bakhtin não nega a língua. E aí nós vamos entrar numa outra corrente, né, de estudos da linguística, os estudos sussilianos, que, obviamente, vão se debruçar mais sobre o aspecto da língua, né, da fala. Bakhtin apenas, né, o círculo, ele não nega, ele leva a língua em consideração, entendendo que ela não basta, ela não dá conta de todos os sentidos possíveis que podem se dar através justamente da enunciação concreta.
né? Porque os sentidos eles não se dão por um documento, eles se dão através da interação, né? Justamente do diálogo entre os interlocutores, né? Então, dito isso, né, por que eu falei que essa discussão, esses aspectos dão abertura para a gente pensar o próprio campo da ciência, né, da linguística e da linguística aplicada? Porque se a gente pensar, então, do ponto de vista da língua, seu aspecto gramatical, né, enquanto sistema fixo, idêntico, né, esse campo, essa natureza estrutural, nós vamos ter a atenção da linguística, né, sobre esses aspectos gramaticais e estruturais, né? E a linguística aplicada, por outro lado, vai sim levar em consideração esses aspectos, mas não vai restringir o seu olhar a eles. Vai justamente perceber que existe a linguagem, os usos nas situações irrepetíveis em que a linguagem se dá, né? As situações concretas, a interação concreta entre os interlocutores, né? Que é, então, a linguagem, essa natureza dinâmica da linguagem, né? Desse caráter dinâmico. E aí nós temos também, agora para usar um pensamento diretamente de Bakhtin, né, que nos interessa aqui. Bakhtin vai dizer o seguinte, depois eu coloco a referência, tá? Então, Discurso na Vida e Discurso na Arte, Bakhtin-Voloshinov, né? Vai dizer o seguinte: na realidade, o locutor serve-se da língua para suas necessidades enunciativas concretas. Para o locutor, a construção da língua está orientada no sentido da enunciação da fala. Trata-se para ele de utilizar as formas normativas, admitamos por enquanto a legitimidade dessas, num dado contexto concreto. Para ele, o centro da gravidade da língua não reside na conformidade à norma da forma utilizada. Para ele, o centro da gravidade da língua, né, reside na nova significação que essa forma adquire no contexto. O que importa não é o aspecto da forma linguística, que, em qualquer caso em que está utilizada, permanece sempre idêntico. Não, para o locutor o que importa é aquilo que permite que a forma linguística figure num dado contexto, aquilo que a torna um signo adequado às condições de uma situação concreta dada. Para o locutor, a forma linguística não tem importância enquanto sinal estável e sempre igual a si mesmo, mas somente enquanto signo sempre variável e flexível. Então, gente, isso quer dizer que não há uma hierarquia em termos de uma importância, né, significação e tema. Ambos são igualmente importantes, né? A significação, como Adair Sobral também coloca, só vem antes, né? Isso quer dizer que do tema, né? Mas o tema igualmente precisa da palavra para que ele possa realmente nascer, né? Para que ele possa florir nas suas reverberações, nas suas possibilidades de dizer, né? Enquanto sentido. Então, existe a importância de uma associação, de um entendimento de que significação e tema, língua, linguagem, fazem parte de um todo, né? Nós não podemos, né, quando a gente vai analisar discursos, pender só para um lado e para o outro, né? Um ou outro. Não, é a conjunção desses elementos, né? Então, dito isso, agora nós vamos retomar a questão do título, né? Vamos voltar lá, não mais usando a concepção lá que a gente trouxe antes da palavra manga, né? Agora nós temos aqui a palavra parasita, né? Do próprio título. Então eu fui em busca de um sentido
de uma significação, né? Em um dicionário, né? O que quer dizer parasita, então, né? Os sentidos comuns, né? Uma busca simples, né? Na internet a gente encontra, por exemplo, acepções como, né? No campo da biologia, né? Organismo que vive em outro organismo, dele obtendo alimento e, não raro, causando-lhe dano. E uma outra significação, indivíduo que vive à custa alheia por pura exploração ou preguiça. Então, são possibilidades aí em termos do dicionário. Se a gente pensar no filme, né, será que essas significações elas bastam, né? Elas bastam para nos dizer o que realmente está se passando naquela trama, né? Fica aí também essa reflexão. Obviamente nós teremos muito mais a dizer do que propriamente isso. Então, se é um inseto, por exemplo, tal parasita é a barata, né? Então, se segue o discurso fim daí? Não, obviamente a gente sabe que não. Né? Então, se nós voltarmos não só a questão do título, mas a forma como ele se apresenta, né? Dunker, ele vai falar justamente que o diretor escolheu, né, a forma parasita em vez de parasitas, numa ideia que ele coloca, faz mais sentido parasita, né? Porque coloca ao espectador justamente essa atmosfera dual, ambígua que vai acontecer na trama. E eu concordo porque o título ele faz antecipações à obra, né? Só que vamos agora pensar do ponto de vista da linguagem. Por quê? Né? O que nos faz entender isso desse modo? Né? Por exemplo, se nós pegarmos a palavra parasita, já vimos o significado dela, né? Essa forma, no plural. Se eu for falar a respeito desse assunto pensando no aspecto gramatical apenas, a minha análise vai se encerrar em: o diretor manifestou a sua opção entre plural e singular, entre duas formas. E termina aí. Podemos dizer dessa forma. De certa forma, nós podemos pensar foi aleatório. Parasita ou parasitas. A gente pode pensar assim, que diferença faz? Né? E aí, quando a gente fala parasitas, né, a gente também pode pensar assim: ok, parasitas, mais de um. Existe mais de um parasita. Ou quem sabe, todos são parasitas. São possibilidades, não são? Eu creio que sim. Eu fiquei refletindo sobre isso. Da mesma forma, se nós agora utilizamos a mesma palavra no singular, parasita, né? Do ponto de vista gramatical, a gente também pode falar que é uma opção e que há um parasita, né? Também podemos chegar a essa conclusão, né? Mas aí, quem é afinal o parasita? Né? E aí essa questão de quem é afinal o parasita, ao mesmo tempo, traz uma tendência, né? E aí que eu diferencio, existe uma tendência na gente a optar por uma visão dicotômica, né? De que existe então um parasita e eu preciso descobrir quem é esse parasita, né? Quase como qual é a resposta correta, né? Quem é afinal? Existe uma única saída, uma única opção em termos de não, o filme está destacando isso. Parasita, quem é? Né? E aí, ao mesmo tempo que a gente pode pensar que isso é aleatório, do ponto de vista bakhtiniano, da linguística aplicada, portanto, do tema, do sentido, da linguagem que se dá
concreta e que nos traduz uma avaliação, nos leva a uma avaliação, uma ideologia, esse parasita é carregado de sentido, né? Esse parasita é uma estratégia enunciativa, que é como a gente chama, né? Que imprime justamente um valor, um sentido, né? E que está antecipando justamente essa atmosfera ideológica do filme, né? Que vai trazer essas noções todas do grande tema do capitalismo, né? Que ele faz circular de diversas formas, né? Existem muitas particularidades no filme em que esse capitalismo, essa exploração, que a gente viu também aqui no dicionário, da forma como ela é colocada, né, imposta às personagens e que a gente também acaba como espectador participando, né? Então, isso é importante no sentido de justamente a gente refletir sobre essa forma, voltarmos lá a esse parasita singular, né, que contém, né, em si uma ideia de multiplicidade, a meu ver, né? O S plural não está lá, esse sinal não está lá, né? Mas é a forma singular que, a meu ver, leva a discussão, né, para um outro patamar, né? Leva o discurso para um outro patamar. Porque justamente é o título nesta forma que vai antecipar os conflitos, e aí eu vou falar de conflito como um embate que traz a noção de diálogo, de dialogismo para Bakhtin, né, que nós vamos também aprofundar daqui por diante, né? Mas o diálogo justamente como esse revezamento nos lugares de fala, né? Então, se antes nós tínhamos, de certa forma, uma provocação no sentido de saber quem é o parasita, né? Mas, a meu ver, antes era quem é o parasita para que a gente busque uma resposta única, né? Dicotômica, né? O bom e o mal, o vilão, né? Quem é? Agora que com o singular, né, que para mim traz a pluralidade, nós temos sim uma provocação, mas é em termos de quem são? Quem são os parasitas? Né? Porque há justamente revezamentos nesses lugares de fala, né? O singular aí nos engana de certa forma, né? Eu fiquei refletindo sobre isso, né? Então, aí, claro, a gente voltando na tendência à resposta correta, né? Vamos colocar assim, única, né? Tem de certa forma, um pega-ratão aí, né? Vamos usar uma expressão bem coloquial aqui, né? Justamente que pode nos distanciar da percepção das alternâncias parasitárias que se dão no contexto do filme, né? Então, o parasita nos leva para esse outro lugar, né? Embora é esse singular que nos provoca, que nos incomoda, né? É ele que vai nos levar a pensar quem são, né? E aí eu faço uma referência a um outro canal que eu também acompanho, que é do Giraldelli, né? E ele vai colocar justamente esse questionamento, né? Quem são os parasitas, né? E, a meu ver, existe sim um revezamento, né? Um revezamento nessas posições de fala, né? Que a gente vê uma mesma classe em embate profundo com os seus iguais, né? Então não é o pobre contra o rico. E aí nós temos já várias análises falando sobre esse aspecto, né?
Um outro exemplo, né, que eu também vi, que fala a respeito disso, é o canal do Otávio Uga. Super 8 é o canal. Então, também gostei muito da análise, ele vai falar justamente sobre isso também. A ideia de que ali não há esses papéis muito bem definidos, né? Que esse aspecto parasitário, né, compete a todas as relações que se dão ali, né? Mas eu queria colocar agora do ponto de vista da linguagem, para que a gente veja que, se dê conta que no nível das ideias que são colocadas, como a ideia do próprio título já nos leva a possíveis identificações nesse sentido, né? Então, que é importante a gente se dar conta, e muitas vezes a gente não pensa nisso, a gente pensa que o título é algo ali aleatório, que não está comunicando nada, é só o nome de um filme. E não, a gente já vê que ele traz, né, a ideologia do filme está ali no título, né, antecipando isso que vai acontecer. Então, uma outra relação que eu gostaria de colocar aqui, ainda trazendo o Bakhtin, né, justamente quando a gente pensa essas valorações, essas avaliações possíveis a partir do título, né, que aí aqui o que é importante trazer também, não é o título isolado, né, é como uma proposta de fechamento temporário das discussões que a gente vem trazendo aqui sobre significação, sentido, língua, linguagem e o que tudo isso implica para um campo em termos de avaliação, de juízos de valor. Eu trago aqui também mais um pensamento bakhtiniano que vai falar o seguinte: todas essas avaliações e outras similares, qualquer que seja o critério que as rege, ético, cognitivo, político ou outro, né, e aí isso remete a também um campo de avaliação, como eu digo, do próprio filme, né, que a gente consegue levar para essa esfera cinematográfica que nos interessa aqui, né, leva em consideração muito mais do que aquilo que está incluído dentro dos fatores estritamente verbais, linguísticos do enunciado. Juntamente com os fatores verbais, elas também abrangem a situação extraverbal do enunciado. Esses julgamentos e avaliações referem-se a um certo todo dentro do qual o discurso verbal envolve diretamente um evento da vida e funde-se com este evento, formando uma unidade indissolúvel. O discurso verbal em si, tomado isoladamente como um fenômeno puramente linguístico, não pode naturalmente ser verdadeiro ou falso, ousado ou tímido. Então, com esse pensamento, a gente encerra, como eu disse, temporariamente esse aspecto, já, né, fazendo um uso dele para antecipar, né, as próximas reflexões que vão seguir abordando essas temáticas que estão sendo colocadas aqui, mas também enfocando agora o aspecto extralinguístico, extraverbal, de cenas que também colocam o aspecto da linguagem nos seus silenciamentos, né? Os não ditos que são ditos, né? Então fica aí o convite, então, para que nós possamos seguir o nosso diálogo. Volto a repetir, quem se interessou pela temática, quer continuar dialogando, fazendo parte dessa roda, desse nosso círculo, né? Siga com a gente, porque na sequência nós estaremos continuando a dialogar sobre cenas, sobre aspectos interessantes do Parasita, né, do filme Parasita, no aspecto da linguagem. Então, além de aspectos psicanalíticos, de outras áreas do conhecimento, filosóficos, nós também estaremos falando do ponto de vista da linguagem, o que é muito importante para este canal. Então,
Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe este vídeo, curta e faça parte dessa história aqui com a gente. Muito obrigada!